Só para lembrar, né? Uma coisa que eu quero frisar, muito importante. Existem provas que vão acontecer na nossa vida. Existem provas já programadas. Aquilo que o diabo investir, que Deus sabe que a gente não pode suportar, não virá sobre nós, se nós estivermos no caminho. Mas se nós estivermos negligenciando, que nem o povo de Israel, a murmuração e aquelas coisas todas, as provas virão mesmo assim. Não vieram sobre o povo de Israel? Vieram provas sobre Israel quando o povo estava no projeto de Deus. E eles venceram. E vieram provas sobre Israel quando eles não estavam no projeto de Deus. E essas provas os destruíram. Não é isso que nós vemos na história? A igreja, nossa vida particular, independente, é a mesma coisa. Então, tem provas. Na tua estrada, lá no caminho, tem uma prova. Se você estiver trilhando, essa é a linha da sua vida. Se você estiver trilhando essa caminhada aqui com o Evangelho de Jesus na sua vida, quando você chegar lá naquela prova, você vai superar. Você vai vencer. Você vai estar fortalecido por Deus. Ou se aquilo seria forte demais para você, não acontecerá. Deus vai eliminar da sua vida aquela prova. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Porque não tem nenhuma guerra que a gente entre que Deus já não olhou lá na frente e disse, olha lá ele vencedor lá. Não tem nenhuma luta, nenhuma prova. Tipo, quando Deus viu aqueles delegados macumbeiros todos ali, projetando a nossa prisão. Deus olhou e disse, deixa, porque eu já estou vendo lá na frente a vitória. Entende como são as coisas? Agora, se você negligencia a sua caminhada, de qualquer forma na história da sua vida, a prova está lá te esperando. Todos nós temos à frente uma prova nos esperando. E se nós tivermos negligenciado essa nossa caminhada, irmão, quando chegar na hora da prova, ela nos pega. Se Deus achar que nós deveríamos estar prontos para ela, ela acontece e nos destrói. Se Deus achar que mesmo com a caminhada aquela prova não era hora, não era para estar ali, Deus elimina ela. Isso é amor, compaixão, misericórdia e exatamente como diz a Bíblia, que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, irmão, anda com Cristo. E eu te afirmo, não existe nada neste mundo que possa te destruir, que possa te parar. É isto que nós estamos tentando passar para os irmãos, essa realidade, porque muita gente, né, já usou como desculpa isso, de dizer assim, não, a prova na minha vida foi muito grande, eu acabei me afastando da igreja. Como prova muito grande? Se a Bíblia está dizendo que não existe prova muito grande, além das minhas forças. A prova pode ser grande, mas nunca será além das minhas forças. Não será e ponto final. Agora, se tanta gente que eu vi nessa caminhada usar essa declaração, pessoas que se desviaram pela maior variação de motivos, pessoas se desviaram, meu irmão, é porque houve negligência. Houve negligência aí na história. A caminhada não foi bem prudente. No que deveria estar na oração, não estava, estava na murmuração. No que deveria estar no estudo, não estava no estudo, estava, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. No que deveria estar orando, não estava. É assim que acontecem as coisas. Deus projeta coisas espirituais para a nossa vida. Nós negligenciamos, vem a prova. Quando vem a prova, nos joga no chão. Amém? É isso que nós estamos tentando fazer entender. Né? Temos perguntas? Ninguém? Temos?
Eu queria saber, eu conheci um rapaz que dizia ser profeta. Ele falou que Deus manda ele entregar umas coisas lá, então ele foi entregar para uma senhora, né? Era coisa ruim. Aí a senhora pegou, deu um tapa na cara dele. Aí depois, passou alguns dias, aconteceu, né? Ele falou. Aí ela veio, profeta, desculpa, aconteceu, não sei o quê. Mas eu queria entender, por que Deus, ele falou, Deus manda eu entregar, eu entrego, coisa ruim. Mas por que então que ele deu o tapa dentro da cara? Foi Deus que mandou ele entregar. Eu queria Porque entender. ela deu um tapa nele? Se ele falou que foi Deus que mandou entregar e ele entregou, e por que ela deu um tapa dentro da cara dele? Pela ignorância dela, por vários motivos. Ignorância, falta de educação, uma série de coisas, e vai pagar caro. Se o fato, né? Por exemplo, nós não vemos Jeremias, um baita de um profeta, assim diz o Senhor, o camarada foi e deu um tapa na cara dele. Jeremias pegou, fez um utensílio lá, colocou sobre os ombros para dizer que Israel ia ser acumulado de tribulações e angústias e uma série de coisas. O outro veio, quebrou, bateu, jogou ele no chão. Quando Jeremias dizia, assim diz o Senhor, joga esse cara no calabouço. Assim diz o Senhor, prende ele, bate nele. Jeremias sofreu muito. Então, acontecem as coisas. Muitos de nós, cristãos, como por exemplo, Pedro, Deus está dizendo, esse Jesus a quem vós crucificais, Deus o fez Senhor e Cristo. Prende ele, chicoteia ele, bate nele. Paulo está lá pregando, vem alguém, prende ele, bate nele, chicoteia nele. É lícito para vocês açoitar um cidadão romano? Eu sofri 40 chibatadas. Eu sofri quantas quarentenas? Uma quarentena menos um, né? Quer dizer, 39 chibatadas. Por quê? Porque falou a verdade. Não são deuses que se fazem por mãos humanas. Prende ele, bate nele, surra ele, extermina com ele. É o diabo tentando calar a voz de Deus. Então, é normal. O camarada entregou a profecia. Um tapa na cara. Aí a pessoa vem, profeta, desculpa. Desculpa não. Tem desculpa não. Se Deus desculpar, desculpou. Mas se Deus fizer você leprosa ou sei lá o que, tá bem feito. Amém? Porque no mínimo nós temos que ter educação para tratar as pessoas. Pelo menos educação. Eu não sou obrigado a receber as profecias. Posso até dizer assim, não, eu não acredito nisso não. Para mim isso é uma mentira. Posso até dizer, eu tenho direito de dizer isso. Tenho até direito de dizer isso. Agora, não tenho direito de agredir os outros, dar tapa em ninguém. Então, é o tipo da coisa que eu acho que a mão de Deus vai com toda certeza pesar, né? Agora, sermos agredidos, sermos espancados, sermos chicoteados, sermos presos, algemados, isso faz parte do Evangelho. Mas o julgamento de tudo isso está na mão do nosso Deus. Observando as provações das pessoas que foram provadas no personagem bíblico, a maioria deles, antes de acontecer, eles já tiveram assim, um aviso de Deus que veria a prova, né? Sim, isso também é um fato. O quê? Para que nada nos pegue de surpresa. Isso aí é interessante porque às vezes Deus fala, como aqui no ministério falou abundantemente, sobre a prisão antes de ela acontecer. Algumas pessoas já tiveram aí vários sonhos que eu estaria sendo preso pela segunda vez. Nós já vimos que os delegados macumbeiros da 6ª DP estão tentando, inclusive um processo que eles jogaram para lá, o Ministério Público não aceitou, não acatou e arquivou. Nós estamos para fazer um vídeo a respeito disso. Bom vídeo, um belo vídeo. Então, veja bem, antes que nós fôssemos presos a primeira vez, teve sonhos, teve pregações, teve várias pregações que praticamente eu estava dizendo, vou ser preso. E teve sonhos. Então, quando a coisa aconteceu, no impacto, vamos assim dizer, em que a coisa acontece, em que você não está achando muita lógica naquilo, por exemplo, eu jamais poderia imaginar que eu seria preso, porque não tem lógica. Dentro da minha consciência,
Eu jamais cometi crime algum. Não cometi crime algum. Então, veja, aí daqui a pouco eu me vejo lá, dentro das grades, atrás das grades. O meu fator psicológico, ele sofre impactos. Só que quando ele vai sofrer algum impacto, por eu estar numa situação que eu nunca imaginei, vamos assim dizer, quando eu vou sofrer aquele impacto, aí me vem à memória, trazido pelo Espírito Santo, os sonhos, as pregações, e aí a minha consciência diz assim, Deus já tinha falado, então aqui eu estou em um projeto de Deus, é só aguardar. Entende como Deus nos prepara? É isso que às vezes Deus faz, quando diz assim, olha, vai acontecer isso aí na tua vida. Aí pode passar 6 meses, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, mas um dia aquilo acontece. Quando a pessoa se vê assim totalmente agredida, sequestrada, né? Como nós fomos sequestrados, arbitrariamente, o teu consciente, ele gira em muitos caminhos. Tipo, tu pensa, se eu tivesse uma metralhadora, eu matava todo mundo. Não, mas Jesus disse, perdoa. Tal. Se eu tivesse um revólver, eu exterminava. Se eu tivesse uma dinamite, entende? O seu consciente, ele entra numa espécie de conflito. Mas como você está na caminhada e Deus projetou aquilo para a sua vida, simplesmente você diz assim, aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Porque houve um preparo de Deus, houve um trabalho de Deus de muitas maneiras, ao longo da caminhada, pelo que ele falou que viria a acontecer, né? Enquanto eles estão lá armando, Deus está falando por aqui. E tem mais, Deus já revelou aqui nesse ministério, para nós entrarmos em orações de guerra mesmo, para Deus atravessar mesmo a espada na cabeça dos delegados macumbeiros. Esse é o nosso próximo foco de oração, é entrarmos por este caminho. Porque eles vão armar, mas vão sofrer as consequências das suas obstinações, né? Esses satanistas da 6ª DP. Então, meu irmão, é assim que a coisa acontece. Antes de acontecer, Deus fala. Para quê? Para que quando aconteça, você saiba que Deus está no domínio, que Deus está no controle. Então, isso é algo interessante. Faz parte de uma caminhada bem-sucedida. Quando você negligencia as coisas, é diferente. A coisa vem, te pega de surpresa, acaba contigo, te joga no chão. Não teve aquele caso daquele juiz assassino, o Takeda, lá do Amazonas, Jânio Takeda, que mandou prender um pastor lá e a situação, o pastor ficou com demência, ficou problemático e tal. O que nós tivemos ali? Tivemos ali uma pessoa que não estava pronta para aquilo. Entende? Tivemos ali uma pessoa que não estava pronta para aquilo. Então aconteceu uma série de coisas, né? Então, mas quando Deus está tratando, quando nós não negligenciamos as situações, as coisas acontecem e Deus sustenta o nosso fator psicológico, o nosso fator emocional, sustenta tudo. A ponto de eu lá dentro do presídio poder ter a maior tranquilidade e começar a escrever livro. Escrever livro, imagina. Enquanto que outros estavam lá desesperados, angustiados, contando os dias, pessoas dizem, caramba, eu tenho 2 anos para ficar aqui dentro, como é que vai ser um negócio desse? Tudo desesperado. Eu estou escrevendo livro, sabendo que a nossa leve e momentânea tribulação não se compararia à glória que seria revelada. Né? Temos mais perguntas aqui? Não? Pastor, gostaria de saber se eu tenho um horário de oração e de leitura bíblica em que todos os dias estou ali naquele horário, mas houve uma necessidade de naquele horário eu ter que resolver algo que só pode ser feito naquele horário. Eu estarei pecando por naquele dia ter que orar e ler em outro horário? Não estarei sendo fiel por causa deste dia em que houve este imprevisto? Não, se você escolheu aquele dia e hora para estar na presença do Senhor, você pode escolher outro dia e outra hora. Agora, se Deus te disser assim,
tal dia e tal hora, todos os dias em tal hora, eu te quero na minha presença, aí mesmo, pode o teto cair, mas dali você não pode sair. Então, uma coisa é quando eu decido fazer alguma coisa para Deus em determinado horário, mas surgiu um imprevisto e eu faço em outro horário. É uma consideração. Mas se Deus disser, tal hora te quero em tal lugar, aí é outra história. Não tem argumento. Se Deus determinou aquilo para mim, acabou-se. Não tem discussão. Em tal hora eu vou ter que estar... Ah, mas não vou poder levar meu filho na escola. Falta. Porque Deus determinou aquele horário. Mas eu vou perder isso. Vou ficar no prejuízo. Você não vai perder nada nem ficar no prejuízo quando faz a vontade de Deus. Então, essa é a realidade. Se eu escolhi um horário, eu posso escolher outro. Mas se Deus determinou um horário, eu não posso escolher outro. Uma pergunta de um ouvinte da Espanha. Pastor, as bodas do Cordeiro serão antes ou depois do milênio? Serão antes. As bodas do Cordeiro serão antes. Nós temos vários estudos aí disponibilizados na internet, em áudio, em que mostra que as bodas do Cordeiro estarão acontecendo. Dessas bodas do Cordeiro, o que é as bodas do Cordeiro? É a união do Senhor Jesus com a sua igreja. É a festa. A boda é uma festa de casamento. Hoje nós somos considerados como igreja a noiva e Jesus o noivo. A união ainda não aconteceu. Por quê? Porque nós ainda não somos salvos. Nós estamos no mundo e estamos em teste, em prova. Enquanto nessa dispensação que vivemos, enquanto os meus pés estão tocando neste mundo, nós estamos em prova, estamos em testes e estamos sujeitos à queda e à perda da nossa salvação, sim. A Bíblia diz ser fiel até a morte, eu não posso me desviar. Então, quando essa união acontecer, da noiva com o noivo, da igreja com o cordeiro, isso se chama as bodas do cordeiro. Então, vai acontecer isso, o que? No arrebatamento. A igreja será arrebatada e vai para as bodas do cordeiro. Estaremos lá, numa festa com o Senhor Jesus. De repente, ao final dessa festa, dessa celebração das bodas do cordeiro, Jesus vai se levantar e vai dizer assim, agora vamos para o nosso trabalho. Que trabalho é esse? Sairemos das bodas do Cordeiro, desceremos para o Monte das Oliveiras, aonde Jesus Cristo vai exterminar os exércitos que estiverem lutando contra a nação de Israel na Terceira Guerra Mundial, no que nós chamamos de Batalha do Armagedon. Desceremos das bodas do Cordeiro para o Monte das Oliveiras e Jesus implantará o milênio. Nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, aonde vamos tacar fogo num bocado de constituição que tem por aí, Não vai faltar combustível para as fogueiras, mesmo que faça inverno rigoroso. Então, as bodas do Cordeiro acontecem antes do milênio, porque é na saída das bodas do Cordeiro que viremos Cristo e nós para implantarmos o milênio. Isso está mais explicado, não sei, algumas pregações, alguns estudos que temos por aí. Uma pergunta do Rudney. Pastor, Paulo fala em 1 Coríntios 5 sobre o filho que possui a mulher do pai. E vai falar no versículo 5 que o filho seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo quis falar com isso? Está certo ou errado? Está confuso, Está confuso. Ser entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor? Está confuso. É um texto confuso, um texto que ninguém mais usou dessa expressão. O que Paulo exatamente estava pensando quando escreveu esse parafraseado? É complicado. Uma coisa nós sabemos, que não tem esse papo de ninguém ser entregue a Satanás e depois ser salvo. Os salvos não viram peteca na mão do diabo. Quem é salvo e tem o Espírito Santo, porque se alguém é salvo, o próprio Paulo diz, Se alguém pertence a Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo.
Quem tem o Espírito de Cristo não vira peteca na mão do diabo. Então é um texto confuso, complicado, não é doutrina para a igreja e é necessário tomar muito cuidado quando nós nos deparamos com esses textos, entre aspas, maluco porque eu não entendo, né? Outros podem entender, ou quem sabe Paulo sabia muito bem o que ele queria dizer, mas para mim é um texto maluco, eu não consigo compreender o texto, então é bom eu deixar o texto quieto, no lugar dele, né? Se de repente eu quiser dar uma estudada, tem aí umas 12, 15 versões bíblicas diferentes, eu vou lá, estudo, clamo, oro, pode ser que Deus me revele alguma coisa. Agora, se Deus não revelou, o texto é muito confuso. E tem certos textos bíblicos que é bom nós deixarmos ele quietinho no lugar dele. Mas tem pastor que não tem essa humildade. Acha que tem que saber tudo. Ou pior, acha que sabe tudo. E aí começa a querer dar explicação sobre tudo que é texto bíblico que aparece na frente dele. E aí a tendência é ele começar a falar um monte de besteira. Porque a expressão de Paulo não faz parte do Evangelho de Cristo. É apenas um ponto de vista dele sobre uma situação. Mas Jesus nunca tocou em assunto semelhante. Então é melhor nós deixarmos a opinião de Paulo guardada com ele. Assim que eu chegar lá no céu, eu vou dizer assim, e aí Paulo, o que você quis dizer com aquilo lá? Enquanto isso a gente aguarda, né? É uma pergunta do Edilberto de Souza. Pastor, aos poucos estou deixando de ir à igreja, pois a congregação perto da minha casa é nova, mas é a cópia da Assembleia. E os irmãos estão espantados porque não estou indo. E sem bajulação, estou aprendendo muito aqui. Minha mente está sendo descortinada. E eu ouço você falar que acabou o conceito igreja. Então eu não perco nada deixando de ir na congregação? Não perde nada. Se você tem uma igreja que é a réplica das assembleias que tem por aí, ou seja, política, campanhas, né? E aquele blá, 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 outra coisa horripilante que acontece nas assembleias são as promoções, os cargos humanos que visam prender, aprisionar as pessoas, né? Vou te consagrar isso, vou te consagrar aquilo. Consagram as pessoas a alguma coisa só na intenção de segurar as pessoas dentro da igreja. Então, se é isso, o ambiente que se tem lá é isso, nós não estamos diante de uma igreja. Estamos diante apenas de uma organizaçãozinha social, uma denominação onde as pessoas vão lá e canta, bate palma, e ouve alguém pregar coisas incoerentes, porque o corpo em si não está revelando uma realidade espiritual. É promoção, é um monte de besteirada que a gente está acostumado. Promove um a missionário, mas o cara nunca atravessou nem a esquina. Já viu isso? Você conhece pessoas que, eu fui consagrada missionária, já viu? E nunca atravessou nem a esquina? Quem conhece aí? Poxa! Então é isso que acontece. O outro diz assim, não, eu fui consagrado a pastor. É mesmo? Tem igreja? Não, mas eu sou pastor. De qual igreja? Na igreja tal. Não, a igreja tal tem o seu pastor. Eu sou um pastor auxiliar. Tá, então tá, parabéns, né? Vamos fazer assim, não vamos discutir muito não. Parabéns. Pastor auxiliar não é pastor. Pastor não tem título de auxiliar. Ou é pastor ou é auxiliar. Mas por aí, então se é esse tipo de organização que ele tem, não tem que congregar mesmo num lugar desse. Se está se alimentando, está sentindo Deus falar com ele pelo computador, pelas mensagens, se está sentindo a sua vida espiritual crescer, o seu entendimento abrir, se está buscando Deus, dobrando os joelhos e Deus está confirmando isso, a igreja dele é isso. A igreja dele é isso aí, é o computador. Agora, se ele está buscando e Deus disser assim, vai congregar em tal lugar, beleza, vai congregar em tal lugar. Mas o importante é seguir a direção e não ficar com aquela mente mistificada de que nós temos que estar dentro de 4 paredes. Essa visão hoje não funciona mais. Ela está exterminada. Está exterminada perante Deus, mas ainda está vivo, infelizmente, na memória de muita gente. Tem gente que diz assim, não, mas eu não tenho... Aqui na minha cidade só tem Universal, então eu vou lá mesmo, porque o meu compromisso é com Deus. Aí eu digo assim, então quer dizer que o meu compromisso é com Deus e eu vou para o templo de Satanás?
É o que eu tenho falado para muita gente, né? Que me mandam e-mails a primeira vez e não mandam nunca mais. Então, nosso irmão aí, ele está certo, ele tem que buscar em Deus, não ir congregar em um lugar porque ele acha que tem que congregar. Mas se Deus o dirigir a algum lugar, ele tem que ir. Aí é a vontade de Deus. E não interessa a distância. Ah, mas eu vou andar 2 quilômetros, anda 20. Se for a vontade de Deus, anda 20. Ah, eu vou perder metade do meu dia dentro de um ônibus. Perde o dia inteiro. Desde que seja uma direção de Deus. Agora, se não é, eu não aconselho ninguém a congregar nessas igrejas que tem por aí. Assembleia Metodista, Presbiteriana, Batista, Nova Vida, Universal, enfim, tudo isso que tem por aí, eu não aconselho ninguém. Ainda mais sabendo que essa era de congregar em 4 paredes está exterminada. Porque hoje o mover é restauração. E eu garanto que não se levantarão muitas igrejas capazes de abrigar todo o povo no Brasil com a visão da restauração. Por isso Deus projetou a internet. Uma pergunta da Samília. Pastor, me corrija se estiver errado. Não sabemos quem irá ser arrebatado. Então todo cristão tem que se preparar para martírio? De um modo geral, o nosso foco mais cruel seria o martírio. A pessoa te chega, bate na tua porta, invade a tua porta, aprisiona os teus filhos, aprisiona você, te leva ditatorialmente, arbitrariamente, te arrasta, te algema, né? Qual o teu crime? Não, ninguém vai dizer qual é o teu crime, porque não existe crime. Não existe crime. Mas você vai ser submetido a uma coisa totalmente horripilante. E vai chegar ao ponto de que você, até chegar ao martírio, vai rolar de um lado, vai rolar de outro, vai sentir fome, vai sentir frio. Você vai passar por uma série de situações. Então, qual é o nosso alvo? É nos preparar para, entre aspas, o pior. Que, na verdade, é o melhor, né? Que os mártires têm posição muito privilegiada. Pelo que temos entendido, os mártires sequer passam pelo paraíso. Sequer passam pelo paraíso. Isso é demais. Isso é tremendo, isso é glorioso. Então, nós temos que nos preparar para esse, entre aspas, pior aos olhos naturais. Quem queria ser apedrejado como Estevão foi? Ninguém. Mas quem queria ter a visão que ele teve? Todo mundo, né? Então, nós temos que nos preparar. Agora, quem será arrebatado? Sabemos quem será arrebatado. Somente será arrebatado quem estiver participando da visão da restauração nos últimos dias. É uma visão radical, terrível, e é esta visão radical e terrível que vai nos levar às algemas, às prisões e aos assassinatos. Tem mais. Não espere que nós sejamos martirizados por julgamentos legais. Não, nada disso. Um policial revoltado encontra com a gente na rua e vai dar um tiro na nossa cabeça. Esse vai ser o tipo de martírio que vai ocorrer em muitos lugares do Brasil. Lá fora é tudo organizadinho. A China prende, julga ditatorialmente. Não sei como é que está agora Cuba, mas na Coreia, na Rússia, entendeu? Essas coisas todas têm acontecido. Um falso julgamento. Mas no Brasil, talvez isso nunca aconteça. A nível de julgamento, entre aspas, legal. Mas vai ter crente morrendo mesmo no Brasil. De delegados irados, de máfias, de milícias. Vai acontecer. Vai acontecer. E nós partiremos para receber a nossa grandiosa coroa. Então, os arrebatados serão aqueles que estiverem sustentando a visão exclusiva da restauração, que é uma visão radical, e desse mesmo grupo dos restaurados dessa última hora, Deus estará selecionando, dos que fazem parte da restauração, alguns para receberem a coroa de martírio. Tá? Vou desenhar uma coroa bem bonita aqui. Pronto. Quem quer essa? Quer, Juarez, essa? Não, essa você não quer não, né? Então, irmãos, dos chamados para a restauração, Deus selecionará aqueles que vão glorificá-lo com o martírio.
Uma outra pergunta do Edilberto. Pastor, existe um tempo padrão para oração, tipo 15 minutos, 30 minutos? Não, não existe. A oração é algo que você se dirige a ela praticamente naturalmente, mas de repente entra em foco o espiritual. Nem sempre quando nós nos dirigimos para orar, nós sentimos aquele mover espiritual. Nem sempre. Por quê? Porque Deus tem seus planos, seus projetos, seus propósitos. Mas, mesmo que você faça uma oração em que você não sentiu arrepio, uma presença sobrenatural, um mover na sua alma, mesmo assim, não quer dizer, longe de nós pensar tal coisa, muito pelo contrário, não quer dizer que Deus não tenha ouvido a sua oração. Ainda que você tenha falado meio que mecanicamente, Deus olha isso, Deus olha aquilo, e não sentiu aquele impacto espiritual, não quer dizer que Deus não tenha ouvido. Agora, tem vezes que você se dirige para a oração, e quando você diz assim, Senhor, pronto, explodiu tudo. Acabou, explodiu tudo. Não é verdade? E na hora que você diz assim, Senhor, pronto, o céu já veio abaixo, e são planos e propósitos de Deus em cada situação. Às vezes nós estamos orando de uma maneira, sentimos algumas coisinhas, mas de repente oramos de outra, parece que o céu inteiro veio abaixo. Então, existem muitas situações. Quanto ao tempo, não existe tempo. Ao contrário, você sente, quando você está numa oração, em muitas situações, você sente, né? O transcorrer da oração e você sente a hora que acabou, parou. Que nem numa pregação. Você está pregando, acontece comigo muito aqui, eu estou pregando, daqui a pouco eu sinto, acabou a pregação. Acabou. Não é porque acabou, porque eu falei alguma coisa que estava escrito no papel e não tenho mais o que dizer. Não é isso, porque todas as pregações aqui não tem nada escrito no papel. Eu já brinquei com alguns irmãos alguma vez aqui, de pegar o papel que eu trago para a pregação, depois que acabar a pregação, eu digo para o irmão, eu pego o papel e dou para o irmão e digo assim, acha a pregação aqui dentro desse papel. Não existe a pregação no papel. Aquilo é uma anotação do texto bíblico, uma observaçãozinha, um fato histórico, arqueológico, alguma coisa que eu anote ali, uma lembrança de uma passagem bíblica. Essas coisas acontecem, mas a coisa é espiritual. Se a pregação é espiritual, a oração também é. Então não tem tempo. Você não pode programar um tempo. Não tem tipo de oração. Não, você tem que começar falando com Deus e deixar que o Espírito Santo te use para aquilo que Ele quer. Só que muitas vezes o seu nível espiritual na oração, ele vai estar relacionado ao seu conhecimento bíblico e à sua percepção dos fatos atuais. Tem gente que é totalmente desligada de tudo. Não discerne o tempo, não discerne a hora, não discerne o momento. Então essa pessoa não vai ter uma oração eficaz, a vida dela não corresponde à necessidade do Espírito Santo naquele momento. Então o Espírito Santo está procurando gente que tenha a visão espiritual das coisas para orar de acordo. A minha esposa contou nessa última sexta-feira, né? Eu estava lá de cima, eu estou olhando. Quando começou uma determinada oração, que um anjo forte no meio da roda e outros rodeando, vários anjos com roupa de soldado, mas um anjo forte no meio da roda chegava para ela e dizia, essa foi uma aprovação no tipo da oração, uma oração de guerra, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas tem pessoas que não têm a visão da oração da guerra e outros detalhes mais. Então o que acontece? Não é aquela oração que Deus mais quer, não que a outra esteja sendo rejeitada, não é isso, mas o projeto principal de Deus. Você pode levar para qualquer pessoa uma palavra de evangelização, não pode? Essa é uma palavra boa? É útil? Até certo ponto. Mas o projeto de Deus não é esse. Então existe. Deus trabalha com coisas permissivas e com coisas absolutas. Agora, a unção e o poder, você sente mesmo, são nas coisas absolutas. Repara nessa oração de sexta-feira, se a explosão da presença de Deus não tem acontecido quando alguém se levanta com orações de guerra. Guerras e desafios. É isso que eu tenho observado.
Então observa bem também. Então, meu irmão, não tem tempo para oração, não tem modelo, tem um mover do Espírito Santo. Se você está enquadrado nesse mover, as coisas acontecem. O próprio Paulo escreve dizendo que o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem sabemos orar. Paulo chega a dizer na visão dele, nem sabemos orar. Mas se temos uma determinada visão espiritual, nós vamos orar de acordo com esta visão espiritual. Se eu estou perdido na minha visão espiritual de uma necessidade de um emprego, de uma casa, do colégio para os meus filhos, quando eu dobrar os meus joelhos, eu vou orar sobre o quê? Agora, se essas coisas não estão ocupando a minha mente, se eu estou pensando na guerra da igreja, nos projetos de Deus, na luta contra o diabo, quando eu dobrar os meus joelhos para orar, eu vou pensar em quê? Então, é isso. O nosso nível espiritual vai revelar o tipo de oração que a gente vai apresentar diante de Deus. É um comentário uma pergunta da Arlene. Não entendi por que os judeus não participarão do arrebatamento. Porque eles não são igreja. O arrebatamento é só para a igreja. Se algum judeu tivesse convertido, se transformado em igreja e fizer parte do mover final da era da igreja, que é a restauração, ele será arrebatado. Mas se o judeu está pensando que vai entrar no céu porque é judeu, o inferno está lotado de judeu. O que mais tem no inferno é judeu. Por quê? Rejeitaram Cristo, né? Rejeitaram Cristo e até hoje estão blasfemando contra Cristo. E o judeu, ele pode ser salvo pela lei? Pode, desde que não rejeite Cristo. Ou seja, se ele anda na lei e não conheceu Jesus Cristo, a lei poderá salvá-lo sim. Se ele não conheceu Jesus. Agora, se ele está na lei, conhece Cristo, rejeita Cristo e permanece na lei, ele não será salvo. O Filho de Deus não pode ser negado, não pode ser rejeitado. Então essa é a realidade. Então o judeu não participará do arrebatamento, a menos que se torne igreja e igreja restaurada. Uma pergunta da Raquel, da Espanha. Pastor, tenho sonhado com um bebê. Me falaram que é ministério que Deus vai me dar. Significa isso? Bebê homem ou mulher? Ela não fala. Não. Bom, de um modo geral, é sim, né? Criança, um bebê, é um projeto de um ministério, pode estar incluído em um projeto de alguma promessa que virá a acontecer, e promessa que também esteja envolvido com o ministério. De um modo geral, a questão ministerial, ela aparece aí sempre nessa questão quando Deus mostra uma criança. Isso eu vou assim chamar de padrão desse tipo de revelação de Deus. Pode ser sim, pode ser. Agora, não se iluda com profecias a respeito de ministérios denominacionais. Quando Deus tem um ministério para alguém, o ministério que Deus dá não tem fronteiras, não tem barreiras denominacionais. Já mencionei aqui, né? Uma pessoa que falou, Deus falou comigo, um profeta me entregou, que Deus vai me honrar ministerialmente dentro da minha denominação. Para trás de mim, Satanás. Um Deus grandioso desse, falando em ministério para honrar alguém dentro de 4 paredes, dentro de um rótulo denominacional, para trás de mim, Satanás. Tá? Isso não funciona, não é a realidade. Nunca Deus vai falar nada vendo muros na frente dele, nem rótulos denominacionais. O projeto de Deus é: ide por todo mundo e pregai a todas as criaturas. Todo ministério tem que ter, se é um ministério dado por Deus, tem que atravessar fronteiras, tem que atravessar barreiras. É uma pergunta do Leandro de Fortaleza. Pastor, qual o contexto da passagem de Mateus 16:19 que diz: o que tiveres ligado na terra será ligado nos céus? Esse aí, dizem os originais, o que permitires na terra será permitido no céu, né? Mostrando quanto Pedro estava ligado
aquela revelação que ele havia recebido. Essa foi a palavra dirigida a Pedro. Agora, o que eu vejo no cumprimento dessa palavra, eu a jogo muito mais lá dentro do milênio. No milênio, nós seremos governadores, seremos os que vão administrar a terra. No milênio, sim, nós teremos um peso sobre toda a terra. Nós diremos, isso pode e isso não pode. Os juízes terão que nos ouvir, policiais vão ter que se calar, seja lá o que for que ainda estiver de pé nessa sociedade, vão ter que receber ordens. Nossa, isso pode parecer uma loucura, meu irmão, para a cabeça de muita gente, mas eu te garanto, quem vier, verá. Né? Dizem por aí, quem viver, verá. Né? Não digo, quem vier, quem voltar com Cristo no milênio, vai ver essa realidade. Nós não vamos tocar em armas, não tocaremos em armas, e vamos entrar nos quartéis militares, nos quartéis da polícia, e nós vamos dizer, não será assim, será dessa forma. E não interessa a arma que eles têm em cima, vai ser do jeito que nós vamos falar. Não interessa. Se nós quisermos desarmar os exércitos, nós desarmaremos. Afinal de contas, para que armas? Se nós governaremos no mundo todo, unificado em um único governo que é Jesus Cristo. Mas ainda que tenham armas na mão, não sei qual é o projeto de Deus, vamos assim falar a grosso modo, não sei qual é o projeto de Deus, mas ninguém dará nenhum tiro. No milênio, no Monte Santo do Senhor, não haverá derramamento de sangue, diz a Bíblia. Então é assim que será, é assim que vai suceder. Então, essa passagem, o que permitires na terra, será permitido no céu. Ou seja, quando nós viermos para reinar com Cristo, nós viremos com uma mente totalmente revolucionária, transformada. E na terra, quando alguém desejar fazer alguma coisa, nós diremos, não, não pode. Mas não pode por quê? Lá em cima não é assim, aqui também não vai ser. Vai ser mais ou menos esse o contexto. Então, o que nós que voltarmos no milênio, o que nós permitirmos nessa terra, é porque é permitido lá no céu. Cristo vai estar reinando na terra à semelhança do que ele reina no céu. Então, como no céu impera a lei de Cristo sobre a terra, nós exigiremos das pessoas que se curvem também à lei e aos conceitos de Cristo. Bruxaria, sujar a rua, sujar as encruzilhadas, sujar as cachoeiras, está descartado. Botar farofa, galinha, para demônio, invocar os mortos, está descartado isso. No milênio, nós ditaremos todas as regras espirituais ou naturais. Tudo será administrado por nós. É uma pergunta de um ouvinte da Espanha. Ele fala assim, pastor, me perdoe por favor, mas eu tive um problema no computador e só agora consegui resolver. E perdi a resposta da pergunta sobre as bodas do Cordeiro. O pastor pode, por favor, resumir para mim a resposta? É que é um técnico lá, vai até lá, consegue. Sobre as bodas do Cordeiro, né? Bom, a questão é o seguinte, as bodas do Cordeiro será com o arrebatamento da igreja. Nós estaremos lá no céu, a igreja arrebatada. Então, isso acontece antes do milênio. Depois de estarmos lá nas bodas do Cordeiro, celebrando, Jesus se levantará, pondo fim a essa festa, a essa celebração, e nos trará com ele para o Monte das Oliveiras. Daí será implantado o milênio. Então a ouvinte perguntava, né? O que vai acontecer primeiro? As bodas do Cordeiro ou o milênio? Não, as bodas do Cordeiro acontecem. Quando nós estivermos celebrando ali com Jesus, ao fim dessa celebração, né? Que é o tempo em que o mundo vai estar aqui na grande tribulação, sendo massacrado aqui na terra, nós estaremos lá, como diz a Bíblia, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, o mundo vai estar em tribulação e nós estaremos na boda do Cordeiro. Acabou a tribulação aqui, o tempo de Deus, que Deus determinou. Acaba lá as bodas do Cordeiro, Jesus se levanta e nós desceremos para reinar com ele
a partir do Monte das Oliveiras, quando ele vai pôr fim aos exércitos inimigos, quando ele implantará o seu reinado por 1000 anos e nós estaremos com ele. Então, a ordem é essa. Arrebatamento, bodas do Cordeiro, depois vem o milênio. Uma outra pergunta do Edilberto. Pastor, você pode me dar um esboço da oração de guerra? Não, mas o Espírito Santo pode. Consulta ele, que ele diz como é que se faz uma oração de guerra, né? Eu entendo só uma palhinha, eu entendo que a oração de guerra vem quando você entende que está em guerra e tem aquela força de soldado para ir para a guerra. Ou seja, a nossa oração depende do nosso nível espiritual. A nossa oração depende do nosso nível espiritual. E Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Mas, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que você expõe é aquilo que é consequência do seu interior, aquilo que foi processado no seu interior, né? Por exemplo, Paulo fala uma oração lá, uma espécie de oração em que ele fala da armadura de Deus. São pontos que não é uma oração. Depois, lá nesses relatos de Efésios capítulo 6, não é isso? Ele diz assim, orando em todo tempo. Ele descreve uma armadura, depois ele orando em todo tempo. Então, se ele tem aquela visão de um soldado romano, de um guerreiro, ora, eu imagino que as orações de Paulo deviam ser orações bem ousadas. Então, a nossa oração é consequência do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Pastor, qual é o tempo estimado de duração do arrebatamento da igreja até o reinado do milênio? Essa destruição do mundo. Qual é o tempo que vai levar estimado? Não dá para a gente precisar. Nós entendemos que durante 7 anos o anticristo vai estar reinando. 7 anos o anticristo vai estar reinando. Mas nós também entendemos que na meia-noite houve-se um clamor, um grito. E o grito tinha o objetivo de despertar as igrejas. Então, se está falando que na meia-noite houve um grito, ora, meia-noite significa que o anticristo está no poder. É a força máxima das trevas, a meia-noite. Então, se ele está no poder, mas mesmo assim o grito ainda está ali e o objetivo é despertar as igrejas, então você vê que já começou o reinado do anticristo e a igreja ainda está na terra. Em que momento exato adentrou-se ao reinado do anticristo? Quanto tempo ele já está reinando até que essas igrejas despertem? Nós não podemos precisar isso, mas nós sabemos que vem a grande tribulação, que é mais ou menos por aí, né? Como profecias de Daniel, tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. A grande tribulação estaria prevista para esse tempo. E Apocalipse diz, eu te guardarei, ou seja, eu vou te tirar da terra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam sobre a terra. Então, se a igreja será arrebatada para ser guardada da hora da tentação, que é a grande tribulação, então nós podemos entender, não tentando ser precisos, mas podemos entender que mais ou menos 3 anos e meio é o tempo que corresponde às bodas do Cordeiro, em que o mundo vai estar em angústias e nós vamos estar desfrutando de delícias na mesa do Cordeiro e recebendo, quem não sabe, né, as instruções para o milênio. Né? Nessa mesa do Cordeiro lá, não vai ser só comida e bebida. Jesus falou assim, eu muito desejo tomar convosco esse vinho novamente, mas ele só vai se cumprir lá na glória do Pai. Então, Jesus vai estar numa festa, nas bodas do Cordeiro, com a sua igreja. Quem sabe, 3 anos e meio? Eu acho que ele vai estar passando instruções. Estamos aqui nessa festa, eu imagino Jesus, meus servos, estamos aqui nessa festa, vocês que venceram, que lutaram, e agora vou passar para vocês como vai ser a minha organização no milênio. Quando ele termina de dar a instrução, agora levantemos.
Vamos. Aí ele desce que nem um raio no Monte das Oliveiras e lá vamos nós com eles. Ai das constituições dessa terra. Bom, mais perguntas? Uma pergunta do Leandro de Fortaleza. Pastor, os mormons usam o texto de Jeremias 1,5 para dizer que já morávamos no céu. Diz o texto, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Qual o contexto? O contexto é simplesmente pelos planos, projetos e pela onisciência de Deus. Né? Não tem nada a ver com o satanismo de Mórmon ou o livro dos Mormons, que eu já li o livro dos Mormons. É uma mistura de texto bíblico com filosofia chinesa, é aquela salada mista, né? Não pode botar só besteira, porque senão as pessoas fogem. Então tem que jogar umas pitadinhas de Bíblia ali. Eu tenho, inclusive, esse tal livro dos Mormons. Eu tenho, e de vez em quando eu dou uma lidinha nele para me atualizar nas besteiras dessa gente por aí. Então, o contexto de Jeremias é a onisciência de Deus e os projetos que Deus, como nós falamos aqui, Deus já sabe tudo, quem vai nascer e o que ele já traçou, os caminhos para essa pessoa, os projetos, os planos dele. Então aí está a onisciência de Deus, os seus planos já pré-estabelecidos antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com esse papo de que, Deus me conhecia antes do ventre, então eu existia em algum lugar. Não, eu não existia em nenhum lugar e Deus, na sua onisciência, um poder que não se pode comparar, já me conhecia, porque todas as coisas são nuas e patentes diante de Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É isso que a Bíblia diz? Deus chama as coisas que não são como se já fossem, porque para Ele está vendo que aquilo vai ser uma realidade aos nossos olhos, mas diante dos olhos dele, já é. Então, Jeremias não existia antes no céu, né? Isso aí é papo de uns cientistas doidos e uns teólogos semi-analfabetos. A realidade é que aqui está revelando a onisciência de Deus. E simplesmente o resumo, né? Está revelando que verdadeiramente Ele é Deus. Temos perguntas aqui ainda? Não? Vamos encerrar então? Vamos agradecer ao bom e eterno Deus, Deus das misericórdias.